Olá, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado por andar na palavra junto comigo. Estamos pegando alguns vislumbres de Cristo na Bíblia, que estava sempre indicando, apontando a Ele, chamando a nossa atenção ao plano perfeito de Deus que Ele ia realizar na plenitude dos tempos. Um exemplo no Antigo Testamento, que foi um exemplo que muitos, até o povo de Israel, aceitava e entendia a similaridade entre ele e o Messias futuro. Às vezes as pessoas hoje em dia, nós não sabemos, mas foi José. José, a vida dele é um bom retrato, um chamado interessante sobre muitas similaridades entre ele e Jesus. Inclusive, nos tempos antes do nascimento de Jesus, entre o judaísmo, houve alguns autores, teólogos judeus, que falando sobre o Messias futuro, eles nomearam eles, ou classificaram eles, por duas linhas ou exemplos diferentes. Eles falaram sobre o Messias ben Davi, significando filho de Davi. Mas também alguns falaram e escreveram sobre o Messias como ben José, filho de José. Porque eles, olhando as profecias sobre o Messias, eles entenderam que parte da profecia falava sobre o Messias e algumas características da vida e ministério dele que tinha mais em comum com José do que Davi. Não era que ele literalmente ia ser o filho descendente de José, mas que a vida dele ia ter muito em comum com José. Como assim? Pois pense comigo. O que nós sabemos sobre José? Como como Gênesis 37 diz sobre José, que os seus irmãos, vendo os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Os irmãos de José odiavam a ele. E nós sabemos que Jesus foi odiado pelos fariseus, escribas, saduceus, todos eles. Jesus era rejeitado pelo povo dele. Veio para os seus e os seus não recebeu a ele. José, pelo ódio dos irmãos, um dia ele foi ver com eles, eles pegaram, jogaram ele num poço, né? E depois estava falando sobre matar ele. Depois decidiram vender a ele por dinheiro. E nós sabemos que pela mão de Judas, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Os irmãos de José mentiram sobre ele. Falaram mentira sobre ele. E também outros, como a mulher de Potifar, falaram mentiras sobre ele. Houve muita mentira. E ele sofreu por causa das mentiras. Jesus também. Pessoas mentiram sobre ele. E até hoje, há muitas pessoas que eles rejeitam o nascimento pela Virgem. Eles dizem, não, foi um soldado romano que tive relações com Maria. E Jesus, em realidade, historicamente falando, ele é um bastardo. E pessoas que falam mentiras sobre ele. A Bíblia, no livro de Gênesis, nos conta como Deus estava com José. E em cada momento de tribulação, cada prova, cada dificuldade, cada injustiça, a Bíblia deu registro, deu testemunho. Mas Deus estava com ele. O Senhor estava com José. E nós sabemos sobre a vida de Jesus, que em cada momento o Pai estava com ele. Várias vezes a voz do céu, a voz do Pai foi auditivo, pessoas poderiam ouvir a voz dizendo, esse é meu filho. E Deus estava com Jesus. Depois, no tempo perfeito de Deus, José ficou exaltado. Saiu da prisão para ficar em segundo lugar ali no país, na nação do Egito. Ele foi exaltado pela mão de Deus. E Jesus, sabemos, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ascendeu à destra do Pai e está ali até hoje. O Jesus, o Messias, o Salvador exaltado.
várias similaridades que nós podemos ver entre esses dois homens da Bíblia. Muito obrigado pelo tempo. Que Deus os abençoe.